falta de sexo é prejudicial à saúde? Abstinência sexual. Você já se perguntou se a falta de sexo faz mal? Ou se ficar sem atividade sexual melhora a nossa saúde? Nesse vídeo vamos desvendar esse mistério e te contar a verdade sobre os efeitos da abstinência sexual no corpo e na mente do homem. E como vocês já sabem, quem traz essas informações para vocês é a Homens, uma plataforma digital que te conecta com os melhores médicos especialistas em saúde sexual masculina e tudo isso sem você precisar sair de casa. Oferecemos preços acessíveis para que todos possam ter acesso a um atendimento médico de qualidade, sigiloso e sem constrangimentos. Então, se você precisa de ajuda médica sem tabu para tratar dos problemas na hora H, conta com a Homens. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário aqui embaixo se você já tentou a abstinência sexual. Agora, bora pro vídeo. A abstinência sexual tem consequências negativas? O que a gente sabe é o sexo é uma parte da fisiologia e da vida como um todo, tanto em relações afetivas quanto mesmo fisiológicas. Então, assim, ter relações sexuais é bom para a saúde mental. E, enfim, então, quando você fica um período sem ter relações sexuais, você pode ter prejuízos, né? Por exemplo, aumento de ansiedade, você pode ter outras repercussões mentais. E também o inverso, né? Isso também bem notadamente, ou seja, uma pessoa que esteja com algum distúrbio, por exemplo, de depressão ou ansiedade, pode ter uma redução da libido e pode ter uma vontade menor de ter relações também, então tem o contrário. De repente, a abstinência sexual pode revelar que há um problema, né, de saúde mental na origem dessa abstinência, mas o inverso também é verdadeiro, ou seja, a abstinência sexual ela pode levar a algum desbalanço, né, de acentuar ou causar alguma questão de ansiedade ou alguma questão afetiva, enfim. Então, sim, a abstinência sexual pode trazer alguma repercussão, mas isso não quer dizer que seja para todo mundo, tá? Então, assim, a gente não está dizendo que toda pessoa que não tem relações sexuais vai ter algum problema decorrente disso, até porque as pessoas são muito diferentes. Então você tem, por exemplo, aquelas pessoas que são assexuais, que elas não têm desejo de ter relação, então ela não tem interesse mesmo, então não ter relação já é o que é o ideal mesmo para aquela pessoa, ela não sente falta de ter. Agora, uma pessoa que sente falta de ter relação sexual, ela pode sofrer sim consequências. Bom, até uma repercussão curiosa da abstinência sexual pode ser o chamado blue ball, ou blue balls. Esse fenômeno consiste no seguinte: quando você fica sem ejacular, mas está recebendo estimulações, sejam mentais, sejam físicas, mas sem praticar o ato propriamente dito, o fato de você estar estimulado mental e fisicamente e não chegar a um orgasmo, dependendo de você ter tido uma penetração ou não no meio dessa história, pode levar ao que a gente chama de hipertensão epididimárica, ou seja, o testículo e o epidídimo ficam estimulados e geram um aumento de fluxo sanguíneo ali, que sem ter o alívio da ejaculação, leva a um aumento de pressão desses órgãos, o que faz doer, né? Então esse pode ser uma repercussão curiosa da abstinência sexual, que aí normalmente, bom, isso causa bastante dor testicular nesse momento, e aí normalmente, se a pessoa não se masturbar, por exemplo, para trazer esse alívio, no sono costuma acontecer a poluição noturna, que o corpo dá um jeito, né, que aquela ejaculação durante o sono, o corpo costuma dar um jeito de resolver isso do jeito dele, né? Uma outra consequência negativa da abstinência sexual é não ejacular, né, com alguma frequência, também é uma coisa que está associada com um aumento maior de risco de câncer de próstata. Então, seria uma outra desvantagem de ficar sem ter relações, mas nesse caso especificamente falando sobre também não ter ejaculações vindas da masturbação. Bom, e para quem pergunta se a abstinência sexual pode ser benéfica para a fertilidade ou prejudicial, enfim, aqui o que vale é falar o seguinte: casais que estão tentando engravidar, eles precisam ter relações pelo menos 2 vezes por semana para a gente considerar que eles estão ativos nas tentativas. Ou seja, a ideia de ficar sem transar um tempão para tentar depois só ter relação no dia da ovulação e tal, isso não tem respaldo científico. Na verdade, a gente sabe que
o que correlaciona com as melhores chances de gestação são relações frequentes no casal. A abstinência sexual pode ser positiva? Bom, tem algumas informações aí na internet que falam sobre benefício de ficar sem ter orgasmo, que isso aumentaria a testosterona. Tem um estudo que mostrou uma coisa um pouco nessa linha, mas outros que não mostraram. Então é incerto o benefício no sentido de abstinência para aumentar a testosterona. A gente não tem um corpo de evidência muito sólido nesse sentido, então não podemos afirmar que isso seja verdade. Também não dá, nesse momento, para desqualificar totalmente como algo que não seja verdadeiro. Ou seja, é uma informação que está realmente ainda em investigação. E aí tem aquela questão que também sempre perguntam sobre o NoFap, por exemplo, que não é bem abstinência sexual, né? Porque o NoFap é sobre masturbação, né? Então a gente tem que dividir um pouquinho as coisas. Na verdade, aproveitando já para falar do NoFap. O NoFap, ele foi criado por pessoas que não são da área de saúde, nem da saúde mental, nem da saúde sexual, enfim. É uma coisa um pouco radical, né? Você ficar sem se masturbar, o que a gente não considera medicamente que seja uma necessidade absoluta, porque a masturbação por si só não é um pecado, assim, e não é uma coisa que causa malefício à saúde, exceto nas pessoas que estão tendo dependência ou uso abusivo de masturbação. Então, em princípio, parar completamente a masturbação não é uma necessidade, né? Agora, quem quiser fazer isso porque sente que aquela pessoa, quando faz isso, sente que fica mais atento ou mais, mais ativo ou com mais energia, enfim, aí são questões individuais. Não temos comprovação de que isso tenha um efeito, então é uma questão individual. Agora, o que a gente ressalta é, se ficar 15, 20 dias sem se masturbar for um desafio que incomoda a pessoa, até porque tem pessoas que se masturbam para diminuir um pouco uma tensão, um estresse e tal. A gente não tem uma evidência para suportar, para dizer assim, não, realmente faça um esforço de ficar, né, de completar os 30 dias e tal. A gente não tem evidências suficientes nem para dizer que deve, nem que não pode fazer esse tipo de coisa. E também tem aquele outro fenômeno, além tem o NoFap September e o No Nut November, né, que daí seria para você não ter nenhum orgasmo, né, seja com masturbação, seja com relação. Os princípios que eu falei para o NoFap valem basicamente, são duas coisas até bastante parecidas, né, só que o No Nut inclui também não poder ter orgasmos em relações sexuais. A gente não tem evidências, é uma ideia que surgiu de pessoas que não são da área de saúde e, enfim, de novo, se for benéfico, por que não? Mas, em princípio, a nossa linha é considerar que uma coisa que é natural, que é o sexo, a gente não tem evidência de que seja saudável ou interessante você criar um desafio em que você não pode fazer uma coisa que é fisiológica, que é natural, que o seu corpo gosta, que libera endorfina, enfim. Então, essa ideia não agrada a boa parte dos profissionais de saúde, mas, de novo, a gente também não tem um estudo para afirmar que quem fez isso vai ter um problema futuro, seja mental, sexual ou de outra natureza. E esse foi nosso vídeo de hoje. Eu te espero nos próximos com mais dicas, curiosidades e informações sobre saúde sexual masculina. Até mais!